Agora aqui, depois de ter transferido o desenho para esse papel, né? Esse papel aqui é o papel Fabriano 4L, a gente vai trabalhar agora com alguns materiais para poder começar o sombreamento. Então aqui eu vou trabalhar com os lápis da Staedtler. Eu separei 3 lápis aqui que eu acredito que são suficientes para poder fazer esse trabalho. É o lápis H, o lápis B e o lápis 4B. Aqui uma lapiseira 05 com grafite 4B, um esfuminho, tá? Esse esfuminho aqui da marca Cretacolor, mas pode ser qualquer outro esfuminho. Eu peguei um esfuminho fino porque o desenho não é tão grande. Talvez eu use um outro esfuminho que é um pouco maior, da marca Derwent. E uma caneta borracha 3.8 da Tombow. Então são esses os materiais que eu vou estar utilizando aqui. E papel higiênico, né? Papel higiênico eu dobro ele assim formando uma ponta, né? Tipo em triângulo. Eu pego um quadradinho só, né? Assim do rolo eu pego apenas um quadradinho picotado e dobro a folha dupla, e aí eu dobro para ficar com essa ponta mais fina, né? Para ficar melhor para eu trabalhar nas regiões que eu preciso sombrear e tal. Então, conforme eu for fazendo, eu vou explicando tudo, tá? Vamos lá. Então agora aqui eu começo com o lápis H. Já marco primeiramente onde vai o brilho e começo preenchendo. Eu começo preenchendo com lápis H para preencher os poros do papel, né? Para que não fique uma textura granulada, fique mais liso. Então eu deixo todo esse fundo bem liso, acinzentado, para depois eu vir trabalhando a textura em cima disso. Então preencho todo com lápis H. E aí agora com o lápis 4B eu venho fazendo a pupila, né, ou a menina do olho, bem preto, tá, com lápis 4B. Posso fazer bem preto, bem preenchido mesmo, um preto absoluto. E agora com a lapiseira com grafite 05 4B eu venho fazendo as texturas em volta da íris. Da íris não, da pupila, né? Partindo para a íris, na verdade, para dar uma quebrada, para não ficar aquela divisão seca entre o preto e o cinza. Então eu vou meio que quebrando, fazendo um leve degradê e uns risquinhos para simular a textura. E aqui eu venho com um pincel, corto a cerda pela metade, um pincel com cerdas naturais ou sintéticas, também dá certo. E agora venho passando aqui para suavizar. Depois volto com a lapiseira e vou passando essa parte aqui com a lapiseira, fazendo bem escuro. A lapiseira ela tem o grafite 4B, então é bem preto. E aí vou preenchendo, fazendo as tramas aqui, né? Tipo umas tramas, né? Tipo uma textura, um listradinho que eu vou jogando aqui nessa parte. E esfumaço com o esfuminho. Volto com a lapiseira, o esfuminho, o pincel, o papel higiênico que eu falei no começo, os 3 servem para esfumar, né? Para tirar o traço seco do lápis. No começo eu não apresentei o pincel, mas é algo que a gente usa também. E aí venho usando o esfuminho e a lapiseira fazendo essa textura. Lembrando que aqui a gente vai dando pequenos cortes para você visualizar o processo sendo feito, mas é um processo demorado que você tem que fazer com paciência. Não queira fazer com a mesma velocidade que você está assistindo aqui, porque aqui a gente joga alguns cortes. E aqui eu volto com o pincel. O pincel ele deixa um pouco mais escuro que o esfuminho, tá? Então por isso eu estou passando ele nessas bordas. E aqui eu venho com a caneta borracha, com a ponta chanfrada, com o estilete, e aí eu venho fazendo as texturas mais clarinhas, né, para dar esse aspecto mais irregular. E volto com a lapiseira. Então você vai ver que são sempre os mesmos materiais que a gente vai trabalhando aqui. Com a lapiseira eu trabalho bastante nessas partes escuras, porque ela, por ser 4B, eu consigo alcançar um tom bem negro. E aqui eu limpo um pouquinho que borrou, né, para ficar um branco mais limpo.
aqui eu venho com lápis 2B e vou preenchendo, 2B não, perdão, é o 4B, eu vou preenchendo aqui para ficar bem escuro. E agora eu começo a trabalhar as linhas com a lapiseira, para poder ficar uma textura mais fina. Deixando sempre as pontas dos cílios bem finas. Tá? Ao começo eu posso até deixar um pouco mais grosso, mas as pontas sempre mais finas. E aí vou puxando, tirando do papel para que a ponta fique afinada. E aí vou observando a referência e vou tentando imitar o movimento do fio, né, o sentido do mesmo, as pontas mais finas. Enfim, vou fazendo um a um, tentando chegar o mais próximo que eu vejo da referência que a gente tem. E aí eu vou trabalhando um a um em toda essa extensão dos olhos. Aqui eu já vou fazendo uma forma mais irregular, tipo um pontilhismo, para poder ficar uma textura realmente mais irregular, não tão perfeita, né? Não tão certinha. Aqui eu volto a puxar alguns fios e volto aqui, ó, faço alguns dobradinhos e tal, faço para baixo, para cima. Tudo o que importa é a referência, que é o nosso parâmetro. Aqui na referência tem esses fios mais caídos, então por isso eu faço igual. Aqui eu conserto um pouquinho para deixar um pouco mais largo e agora venho partindo para a linha que define a pálpebra. Faço ela bem escura, porque a partir dela vai ter uma sombra também, né, que vai caracterizar a profundidade e o volume que há nessa região. E aí venho com o lápis agora 2B, puxando uma certa textura, passo o pincel, porque se eu passar o esfuminho, eu acabo espalhando os cílios também. Eu não quero que os cílios desapareçam aqui, então eu passo o pincel e o esfuminho na área mais clara, porque daí eu não preciso calcar tanto e aí não perco os cílios. E aqui eu venho com o lápis agora H, fazendo uma espécie de textura na pele, né, tipo umas ruguinhas, né, nessa parte mole da pálpebra, onde fica realmente uma certa textura, né? Então vale observar na referência para tentar fazer igual. Percebe que eu deixo algumas falhas entre os cílios de propósito. E aqui eu venho com lápis 2B, né? O lápis 2B eu venho puxando aqui essa sombra, lápis 2B não, perdão, lápis H, né? O lápis H que é bem claro, o lápis H que é bem clarinho para poder fazer esse tom acinzentado. Aí agora sim o lápis 2B para poder fazer essa parte mais escura, né? E aí eu jogo essa parte mais escura para poder dar profundidade ao desenho, né? Profundidade a essa região do desenho. E aí venho com um esfuminho para tirar a dureza dos traços do lápis e para deixar esse tom mais acinzentado que é o que vai evidenciar a luz, né? Porque conforme eu faço essa sombra, a luz também aparece. E aí aqui eu venho destacando onde tem alguns pequenos brilhos, vou fechando. Aqui tudo com lápis 2B. A diferença entre esses lápis aqui para fazer essas regiões é muito pequena, tá? Você pode fazer com o B, você pode fazer com o 2B, você pode fazer com o H. Às vezes com o H você não alcança uma tonalidade tão escura quando você precisa. Então você pode alternar entre B e 2B. E aqui eu espalho com papel higiênico só para render mais. Poderia espalhar com um esfuminho, mas com papel higiênico acho que rende mais toda essa região, já deixo toda ela acinzentada, né? Aqui eu estou com um esfuminho um pouquinho mais grosso, né? Aquele que eu mostrei no início, para poder ganhar mais tempo. E aqui agora eu venho puxando os cílios embaixo, que são mais irregulares, menores, mais fininhos, né? Não é tão encorpado como os de cima.
Então eu posso fazer de uma forma um pouco mais aleatória, de maneira que fique natural, né? Não pode ficar aquela coisa dura, né? Não pode ficar aqueles fios retos. Então eu jogo uma pequena curvinha, sempre afinando a ponta. E aqui agora eu disfarço o início deles com um pouco de sombra, né? Aí eu passo o lápis 2B, venho com o esfuminho e dou uma quebrada já jogando um acinzentado. E conforme a gente vai trabalhando aqui, a gente já vai percebendo que o desenho vai ganhando vida, né? Conforme a gente vai escurecendo algumas regiões assim, os volumes vão aparecendo de maneira que fique mais mais evidente a luz também, né? Fique mais vivo realmente, essa é a palavra. E agora espalhando essa parte já em volta dos olhos, né? Aqui eu venho com lápis H bem clarinho, só marcando essa pequena ruga que tem abaixo do olho, né? Conforme eu vejo na referência. Puxo uma sombra para cima, deixando a parte de baixo um pouco mais clara, exatamente para dar essa impressão de ruga. E vou fechando aqui, ó, fazendo uma espécie de textura meio irregular, para poder realçar o brilho, para poder dar a impressão de brilho. E volto com o esfuminho, prestando bastante atenção para que eu não cubra a região onde tem luz, porque essa região onde tem luz é que vai dar o aspecto realmente de brilho. E aqui eu passo o papel higiênico. Volto com lápis H, marco outras partes também. E vou puxando já uma certa textura aqui na pele, né? Nessa região da pele. É só observar mesmo que você vai entendendo. Sempre com leveza na mão, tá? Sempre procurando essas partes, principalmente de sombreamento suave. Você tem que trabalhar com a mão bem leve. Aqui eu vou evidenciando algumas texturazinhas assim, é bem básico mesmo. Aqui eu vou fechar um pouco para não ficar tão claro, né, essa ruga. E aí agora, com o lápis 2B, eu venho bem de leve com o lápis 2B, fazendo essa parte aqui de cima. E aí eu vou trançando as linhas para que não fique rabiscado, mas fique uma textura homogênea. E passo o papel higiênico. Esse papel higiênico tem que passar com bastante cuidado, porque senão você pode manchar tudo o desenho. É importante manter essa folha em cima do desenho, tá vendo? Essa folha em branco aqui onde minha mão tá por cima. Eu ajeito ela, cubro o desenho. E agora eu venho com o lápis 2B, fortalecendo ainda mais. Essa folha ela serve para proteger o desenho, para minha mão não ficar entrando em contato com a imagem, tá? Com a folha onde eu estou trabalhando. Porque se eu ficar colocando a minha mão no papel que eu estou desenhando, no momento em que eu passo o esfuminho ou o papel higiênico, vai aparecer uma mancha ali da minha mão, porque a mão da gente sua, né? E aí conforme ela fica suada, ela vai soltando um resíduo, né? Uma gordura sobre o papel que a gente não vê, só que a hora que passa o papel higiênico para sombrear, vai aparecer onde você pôs a mão. É onde o desenho fica todo manchado, tá? Então evita colocar a sua mão na folha que você está desenhando. E aí vai trabalhando toda essa parte com lápis 2B e papel higiênico. Lápis 2B e papel higiênico. E para ser mais preciso, com esfuminho. O esfuminho e o papel higiênico eles fazem a mesma função, mas o esfuminho em áreas mais precisas, mais minuciosas, e o papel higiênico em áreas mais extensas. Agora, para poder realçar um pouco mais essa sombra,
eu venho com a lapiseira 05 e com o grafite 4B para poder dar mais profundidade a essa região. Repara como destaca mais, né, e deixa um contraste mais bonito no desenho, né, quando você escurece as partes escuras, né, quando você valoriza as partes escuras, as partes claras também se destacam. Então é importante saber trabalhar essa região, essa parte, para que você consiga alcançar um contraste legal, né, no seu desenho, para que não fique aquele desenho opaco, apagado, né, mas você consiga alcançar realmente um resultado legal. E agora aqui, com o lápis H, eu vou começar a fazer os pelos da sobrancelha. Lembrando que o começo do fio e o fim do fio, ele tem que ser fino, tá? Então quando eu passo o começo dele bem de leve e o fim também bem de leve. E aí vou espalhando, observando sempre a referência para perceber o sentido desses fios, para que direção eles estão indo, tá? Você tem que prestar bastante atenção nisso, porque é isso que vai harmonizar a sobrancelha, tá? Tem muita gente que faz a sobrancelha de uma forma que os fios ficam muito duros, muito artificiais, não dão um movimento legal, não estão na direção correta, né? E aí agora tudo com lápis H, tá? Eu vou virando a ponta, então eu consigo fazer um traço um pouco mais forte, porque eu pego a quina do grafite. Eu pego a quina do grafite e consigo fazer um fio fino e um pouco mais escuro. Aí agora eu venho reforçando com a lapiseira, considerando a mesma técnica. O começo e o fim do fio, ele tem que ser sempre fino. Então começa de leve, acalca no meio e solta no fim, tá? Então o começo e o fim é leve, o meio é um pouco mais forte, para que fique, para que dê naturalidade aos pelos, não fica parecendo aquele pontinho grosso, sabe? Tem gente que deixa aquele ponto grosso nos pelos e aí fica muito artificial. Então, ó, repara quando o fim fica fino, dá a impressão de naturalidade, tá? Naturalidade, repara. E o sentido também é muito importante, a leveza e a direção dos fios. Repara isso para que você consiga fazer algo que fique bem realista, tá? Não tenha pressa. Isso aqui, às vezes você vendo eu fazer, parece muito fácil, né? Que você já vai pegar na primeira e não é bem assim, tá? Sobrancelha, pelos em geral, você precisa treinar. É legal que você pegue uma folha de papel sulfite e treine algumas sobrancelhas antes de fazer esse desenho, tá? Se você quiser fazer também esse desenho numa folha de papel sulfite, testando os lápis que você tem, tentando chegar o mais próximo disso, é legal, para depois você pegar um papel um pouco melhor, pode ser o papel Canson, pode ser o papel Fabriano, e se for o papel Canson, procura usar o lado mais liso, né, o lado menos poroso, que normalmente é o verso do papel. Se for o papel Fabriano, ambos os lados são iguais, e eu recomendo o papel Fabriano porque a facilidade para você alcançar um resultado nele é maior, tá? Não que você não consiga no Canson, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho para você chegar no resultado desejado. E aqui eu passo o esfuminho para dar uma quebrada, passo o papel higiênico para suavizar um pouco essa luz que estava muito clara, mas não só para isso, e principalmente para vir batendo agora a borracha, dando uma impressão de luz, porém uma luz com textura. Tava uma luz lisa, né? Tava uma luz mais branca e lisa. Então agora batendo a borracha assim, eu consigo dar um aspecto mais texturizado, né? Dando um maior realismo ao desenho, caracterizando mais ele como desenho, né? E aí eu vou trabalhando bem de leve, a ponta da borracha ela tem que estar sempre chanfrada,
Essa é uma caneta borracha Tombow 3.8. Existe uma outra no mercado que é a 2.3, se você tiver condições de adquirir, é melhor ainda do que essa, tá? E se tiver as duas, melhor ainda, porque aqui a gente já vai terminando o desenho. I never dated a black guy. I said you're